vocês ainda. Bom, como a Silvana disse, o título do trabalho é Estudos das Propriedades Biológicas de Bioterápicos, também homeopáticos, né? E também sobre a parasita Leishmania viana brasilensis. Na realidade, meu doutorado foi em parasitologia, tá? Pela Unicamp. Eu também sou parasitologista, mas com ênfase dentro da homeopatia. Acho que muda aqui, Alexandre. Bom, então uma introduçãozinha assim, bem rápida do que vem a ser a leishmaniose, que é uma infecção parasitária, né, do gênero de protozoários Trypanosomatídeos, como a professora Rosa disse, transmitidos por flebotomíneos, lutisomia e flebótomos. É considerada uma doença endêmica, né, em muitas regiões do mundo e uma incidência de 2 milhões de casos por ano. Considerado um problema de saúde pública, principalmente na América Latina, Central, África, Europa e América do Norte. No Brasil, a leishmania cutânea é provocada principalmente pelo agente etiológico brasiliensis e amazonensis. A mucocutânea, a leishmania viana brasiliensis e a visceral chagas. No caso do meu trabalho, a gente trabalhou com a mucocutânea, tá? Pode mudar. Aqui está o ciclo biológico, onde nós encontramos duas formas, a forma promastigota, que é encontrada no vetor, e a forma amastigota, que é a forma intracelular encontrada no vertebrado. Pode mudar, pode passar. Bom, a leishmaniose tegumentar americana, que é a LTA, é considerada uma doença infecciosa crônica, com comprometimento da pele, mucosas e cartilagens. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a LTA ocupa segundo lugar entre as 6 doenças infecto-parasitárias mais frequentes do mundo, tendo seu agente etiológico a Leishmania viana brasiliensis, onde a apresentação clínica vai depender dos fatores dependentes do parasita e também da resposta imunológica do hospedeiro. As lesões são ulceradas, com bordas elevadas, endurecidas, podendo variar de casos benignos até lesões de cutânea mucosa, que são comprometimentos mais sérios. Aí a gente entra na questão do tratamento para a leishmaniose, onde a gente pode observar que o tratamento realmente é bem complexo, tá? Ainda considerados os antimoniais pentavalentes como uma droga de escolha, sendo eficazes em 80% dos casos, porém apresentando efeitos colaterais muito drásticos. E na realidade, assim, acaba existindo uma certa resistência parasitária em alguns pacientes. É considerado o Brumotine, que é o nome comercial, né, que é o antimoniato de meglumina, também conhecido como antimoniato de N-metilglucamina, ou o istibugluconato de sódio, que é conhecido como pentostan. Como eu falei, sendo eficazes em alguns casos. Temos também a anfotericina B, que é a droga de segunda escolha, também provocando efeitos tóxicos. A pentamidina, com uma ação inferior, mas também ocasionando a toxicidade. E atualmente vem desenvolvendo a metefosina, que é um medicamento utilizado para câncer. Está sendo utilizado em leishmaniose canina também, e também na cutânea, obtendo bons resultados, porém provocando efeitos colaterais. Aí, devido a toda essa complexidade do tratamento da leishmaniose, novos autores vêm desenvolvendo novos compostos terapêuticos, principalmente de origem vegetal, para que a gente consiga tentar diminuir um pouquinho esses efeitos colaterais, tá? Pode mudar. E aí, então, também dentro da homeopatia, né, a gente utilizando a homeopatia como terapêutica, desenvolvida por vários autores que já vem testando também dentro da parasitologia, o bioterápico como tratamento e obtendo bons resultados. Então, na realidade, o objetivo do meu trabalho foi verificar a eficácia de vários bioterápicos preparados por diferentes métodos farmacotécnicos. Então, eu tentei isolar as formas promastigotas, que é a forma no vetor, a forma amastigota, que é a forma no vertebrado, o sangue de animais infectados, alguns medicamentos homeopáticos para tratamento de pele e avaliando ensaios em vivo. E também analisar as possíveis alterações dos parâmetros hematológicos desses animais, tá? Pode mudar.
Então, aqui as preparações avaliadas, nós tivemos 5 tipos de bioterápicos e mais o tratamento 6, que foi o tratamento para pele. Bom, então como que foi feito isso? Bem rapidamente, o bioterápico 1 a gente utilizou a forma pró-mastigota, tá? Encontrada no vetor. Aí nós inativamos pelo método do ultrassom por 4 horas e obtivemos assim a solução mãe, nas potências desejadas, na 30, 200, 500 e 1000 CH. Já o bioterápico 2, na realidade, o bioterápico 1, que foi inativado pela forma do ultrassom, eu desenvolvi no meu mestrado, tá? Então eu coloquei aqui para a gente comparar os resultados. Já na tese de doutorado, eu utilizei a forma amastigota e não a pró. Na realidade, é a forma do vertebrado, encontrada no homem mesmo, tá? Diluímos e dinamizamos apenas com a solução hidroalcoólica 70%. Então, foi o nosso processo de inativação. Foi por sucessivas diluições e dinamizações. Até as potências desejadas. Nós colocamos tanto na escala centesimal e na decimal. O bioterápico 3 foi exatamente a mesma coisa do bioterápico 2, só que eu mudei a forma, tá? Ao invés de eu pegar a mastigota, eu coloquei a pró-mastigota. O bioterápico 4 também foi utilizado com a forma amastigota e eu acrescentei o sangue do animal infectado, para a gente ver se teria alguma mudança ou não. Pode mudar, Dani. Desculpa, falta um. Aqui no bioterápico 5 a gente utilizou a forma mastigota, o sangue e mais um mix, né? A gente chamou de mix homeopático, que foram alguns medicamentos utilizados para o tratamento de pele que nós associamos ao bioterápico. E aqui esse tratamento seria o antimônio tartárico, a tuia, o calibite e o arsênico. Aqui é o procedimento da escala centesimal, pode passar, da decimal, que a gente já conhece, né? Então, os bioterápicos 2, 3 e 4, eles foram preparados na diluição decimal e centesimal. O veículo utilizado nas diluições foi a solução fisiológica a 0,9% até a 3CH para a escala centesimal e até a 6DH para a escala decimal. Já nas diluições intermediárias, nós utilizamos o álcool 70, tá? Nas potências desejadas, em análise, né, para o tratamento, houve na realidade, o Sérgio, meu orientador, ele pediu para a gente utilizar na dispensação, que seria o álcool a 30%, para não fugir, né, dentro da farmacopeia. Mas a gente fez um teste antes e nós observamos algumas mortes precoces desses animais, talvez pela graduação alcoólica. Então a gente acabou optando por voltar na solução fisiológica na última, na potência em análise. Então a gente voltou para a solução fisiológica. Nas dinamizações 200, 500 e 1000 foram realizadas pelo fluxo contínuo. E foi feito também um teste de esterilidade, porque eu lembro que quando eu mandei o trabalho e assim, como a Rosa mesmo falou, a gente quebra a cara várias vezes. Eu passei o meu mestrado inteiro sem bolsa por conta da homeopatia, entre aspas, porque realmente eles não aceitaram, eram totalmente contra. Eu tive até a opção, quando eu terminei o meu mestrado, o meu orientador falou para mim, você vai querer encarar o doutorado com homeopatia? Eu falei, eu vou querer. Não, mas eu vou, então tá, então tudo bem. E aí um dos motivos foi a questão da esterilidade, que eles falaram, mas e aí, você está trabalhando com material biológico, material infectante, né? Então a gente acabou fazendo esse teste de esterilidade, inoculando no camundongo, na base da cauda, né? Todos os medicamentos antes de serem testados, né? Tratados, para ver se realmente não desenvolvesse a doença. E realmente foi tudo negativo. Bom, então o material e método, né, nós utilizamos a cepa, que foi mantido em repiques no nosso laboratório mesmo, em camundongos balbicê e também em meios de cultura xênica. Os animais foram fornecidos pela Unicamp, foram realizados ensaios biológicos. Lá, a gente utilizou através da forma pró-mastigota, que é a forma infectante. Utilizamos 2 × 10⁻⁶, né, na base da cauda do animal.
No caso da leishmaniose, ela demora um pouquinho para ter o aparecimento da lesão, então a gente realmente esperou em torno de 20 a 30 dias o nódulo inicial para realmente saber que aquele animal estava infectado antes do tratamento. E aí iniciamos então o tratamento e com o auxílio de um paquímetro a gente pôde conseguir estar medindo o tamanho dessas lesões. Aqui é a avaliação hematológica, né, todo o procedimento técnico básico mesmo que foi utilizado para contagem de leucócitos, eritrócitos, pode passar, as plaquetas, o hematócrito, a contagem específica de células. Bom, em relação aos grupos experimentais, então como que foi dividido isso? Nós tivemos o primeiro grupo com controle negativo, tá, que foi com solução fisiológica, e nós utilizamos 10 animais infectados. 5 a gente tivemos que matar para fazer a avaliação da prova hematológica e 5 nós deixamos lá em avaliação clínica, né, por mais de 2 meses. O tratamento foi realizado por 2 meses, mas a gente acabou deixando um pouco mais esses animais para observação. No controle, no grupo 2, nós obtivemos aqui o controle positivo, que foi com a droga padrão, que é o glucantime. Também 10 animais infectados. O grupo 3 foi com bioterápico 2, que é a forma mastigota, inativada pelo álcool 70, né? Nas potências de 30, 200, 500 e 1000. O grupo 4 também é o mesmo, administrando por via oral na 30DH, desculpa. O grupo 5 foi o bioterápico 3, que é a forma pró-mastigota, também inativada só pelo método do álcool 70, né, nas mesmas potências. O grupo 6 na 30DH. O 7 foi o da pró-mastigota ultrassom, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado. O 8 foi com o amastigota, o sangue e o mix homeopático. E o grupo 9 foi com o tratamento 6, que foram apenas os medicamentos homeopáticos para tratamento de pele. O grupo 10 foi o bioterápico 4, que foi a mastigota mais o sangue. O grupo 11, aqui já são, ainda na potência DH, que nós escolhemos tanto CH quanto DH. O grupo 12 já entra na parte dos animais sem infecção, para a gente comparar, tá? Então foram exatamente iguais, só que utilizando apenas 5 animais, para a gente poder fazer a realização da prova hematológica em comparação com os infectados. Pode passar. Pode passar todos, que são todos iguais. Aí nós observamos, né, através da análise estatística, foi realizado. Pode passar. E aí os resultados, o que nós obtivemos aqui? Bom, de acordo com o diâmetro médio das lesões, nós observamos, foram feitos 60 dias de tratamento, tá? Então, nós observamos aqui que até o 30º dia houve uma evolução do tamanho das lesões. Do 30º dia ao 60º dia, a gente observa aqui uma diminuição da lesão para o grupo amastigota, que é o encontrado no vetor, na escala decimal, e também o da amastigota na escala centesimal, quando comparado com os demais grupos. Aqui os outros grupos todos tiveram evolução da doença, da lesão. Pode passar o outro gráfico aqui, ó. Então a gente observa o gráfico em barra, né, que no 30º dia e no 60º dia a gente observa aqui, ó, estatisticamente significativo em relação aos controles, o controle negativo e o positivo. Aqui são os demais grupos, a gente observa realmente o aumento da lesão. Aqui é a foto, tá? Então são os controles e o grupo que apresentou o melhor resultado, né? Que é o da amastigota na escala decimal. A gente observa quase o não aparecimento da lesão no 30º dia. E no 60º dia, que foi o tratamento final, uma lesão bem inferior aos demais grupos. E alguns camundongos nem chegaram a abrir a lesão, eles permaneceram apenas com o nódulo leishmaniótico. Aqui são as fotos dos demais grupos, tá? Pode passar, que realmente a gente observa uma evolução clínica da lesão. Bom,
Então, pontinho 2003, né, que sou eu, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, eu avaliei lesões de Leishmania aviana brasiliense tratadas com bioterápicos obtidos da forma promastigotas, porém inativadas pelo método do ultrassom. E houve uma ineficácia no resultado, talvez pelo processo de inativação e preparação do bioterápico, onde as membranas celulares das formas promastigotas foram rompidas, alterando assim as propriedades bioquímicas e celulares do parasita. Já no presente trabalho, a gente preferiu se basear por alguns autores que já havia desenvolvido bioterápicos também dentro da área da parasitologia, que o processo de inativação foi apenas pelo sucessivas diluições com o álcool 70, tá? Sem alterar, portanto, a integridade das estruturas presentes nas formas do parasita. E a forma da utilização também, nós utilizamos a forma amastigota, que é encontrada no homem, não no vetor. Tá? Então a gente acredita que nós conseguimos chegar mais próximo da lei de semelhante aqui. Tá? Em termos da avaliação hematológica, né, que a gente observa o quê? No tratamento do glucantine, que é o controle positivo, a gente observa uma diminuição do número de eritrócito estatisticamente significativo e um aumento discreto para esse grupo que realmente teve o melhor resultado, que foi o da escala decimal com a forma mastigota. Pode mudar. No grupo sem infecção, também do eritrócito, a gente observa um aumento discreto do grupo, a mastigota, DH sem infecção. E aí a gente vê alguns autores, né, como Santos e colaboradores, que realmente, trabalhando com os camundongos infectados com leishmaniose, eles também, e tratados com uma droga alternativa, o itraconazol, também observou uma redução do número de eritrócito. Também na infecção de T. cruz, existe uma queda do número de eritrócito, principalmente na fase aguda da doença. E em relação ao trabalho, a gente sugere que o bioterápico 2 pode estar estimulando a eritropoiese. Nos leucócitos, a gente observa também aqui um leve aumento, né, um discreto aumento, embora não estatisticamente significante, né, para o grupo também do bioterápico 2. Pode mudar. Em relação ao grupo sem infecção e tratados com o bioterápico, com os diversos bioterápicos, a gente observa estatisticamente significativo. Pode passar. Então a gente acaba observando um estímulo do sistema imune, tá, perante esses bioterápicos, principalmente no bioterápico 2, onde realmente ocorreu uma ação imunoestimulatória. É claro que a gente precisa de exames, de testes mais complementares para concluir isso, que já estão sendo realizados. E a gente sabe que o aumento de leucócitos, né, nós temos aí a resposta celular TH1, promovendo uma melhor evolução clínica da lesão. E aí o que acontece? Quando aumenta o número de leucócitos, aumenta a macrófago, aumenta as células dendríticas e pode estar lesionando o tecido. Então entra a interleucina 10 para regular a inibição dessa função do macrófago, né, e das células dendríticas, liberando citocinas pró-inflamatórias por essas células. No hematócrito é um resultado bem esperado frente ao número de eritrócito. A gente observa aqui que teve um baixo número de eritrócito no controle positivo e no hematócrito também. Pode mudar. Pode mudar. Na hemoglobina a gente observa que estatisticamente significativo para o grupo da mastigota também o aumento da hemoglobina. Nos grupos sem infecção, olha, estatisticamente significante. Então a gente acaba concluindo que o bioterápico 2 realmente tem um possível mecanismo de ação em estimular a eritropoetina, induzindo a produção de maior número de hemácias e aumentando consequentemente a concentração da hemoglobina. Os macrófagos, né? De novo aqui, estatisticamente significante para o grupo tratado com a forma mastigota na escala decimal, tá? O sem infecção, pode passar. Então, na realidade, a gente acredita que o bioterápico 2 e 3 tem uma possível estimulação realmente da resposta imune, sendo considerado um potencial agente terapêutico, tá? É claro que a gente precisa de estudos complementares, né? Pode passar. As plaquetas, a gente observa um discreto diminuição do número de plaqueta, tanto no infectado quanto no não infectado. Pode passar.
Mas essa discreta plaquetopenia, né, já foi notado também em camundongos, alguns camundongos infectados por T. cruzi, tá? E algumas alterações hematológicas similares também já foram observadas, como neutropenia, eosinofilia e tripanossomíase africana, AIDS e malária. Então, dessa forma, a gente pode sugerir que a possibilidade dessa plaquetopenia se faz presente durante a fase aguda da infecção por leishmaniose, tá? Os neutrófilos, a gente observa aqui um aumento significativo, tá, do número de neutrófilos. Pode mudar. Os monócitos também, olha, a gente observa aqui um aumento significativo em relação ao grupo sem infecção. Então, a gente observa uma monocitose significante nesses grupos, tá? E a gente sabe que o aumento do número de monócito é importante, né, na resposta imune inata efetiva, já que ele tem a função de fagocitar esses patógenos invasores e apresentá-lo às células imunocompetentes. Então, é um papel importante ao lado de neutrófilo e mastócito, principalmente na segunda fase de desenvolvimento da resposta imunológica da leishmaniose. Pode passar. O linfócito, a gente observa uma diminuição estatisticamente significante, tanto no grupo infectado, pode passar, como no grupo não infectado. Tá. Bom, então, de acordo com esses esfregaços sanguíneos, a gente observa um perfil linfomonocitário, tá? Muito característico dentro da tripanossomíase. A série eritrocítica, a gente observou os animais tratados com glucantine, que possa estar, porque teve uma diminuição do número de eritrócito, está interferindo na produção de eritrócito por vários motivos desconhecidos, né? A gente observa nos macrófagos a questão do bioterápico 2 na escala decimal, em estimular o sistema imunológico, e a gente tem aqui alguns exemplos de autores que, trabalhando também com a resposta imunológica em camundongos portadores de tumor acístico de Ehrlich, com o tratamento de bioterápico, houve um aumento das células linfóides, tá? Volta daqui. NASE também, em 94, também trabalhando com camundongos infectados com T. cruzi e com ativação de macrófagos, a gente também observa uma redução da parasitemia, quando tratado com os bioterápicos, tá? Bom, portanto, a conclusão do nosso trabalho foi qual? Que os bioterápicos elaborados a partir das formas anastigotas, tá? Que são as formas encontradas no hospedeiro vertebrado, obtivemos melhores resultados. No caso do bioterápico 2, na escala decimal, apresentou uma redução significativa de 73, mais ou menos, 0,5%, enquanto na centesimal foi de 53,5%. Houve um aumento significativo no número de macrófagos, tanto no 2, no bioterápico 2, como no 3, evidenciando uma possível estimulação do sistema imune. E os diversos grupos infectados e tratados com os bioterápicos acarretaram um efeito estimulador da resposta imune, tanto com neutrófilo, monócito, uma discreta diminuição das plaquetas. Então, a gente consegue observar que eu, pelo menos, da minha apresentação do mestrado, né, com o doutorado, em termos de resultado, a gente conseguiu evoluir bastante, porque eu acredito que deve ter sido pelo processo da inativação, pelo processo da forma utilizada do parasita, e então a gente realmente nós conseguimos obter um resultado bem satisfatório, e a gente vai continuar a levar esse trabalho adiante com algumas provas mais específicas dentro da parte da imunologia, para que a gente consiga concluir mesmo essa ação imunoestimulatória do bioterápico frente ao sistema de defesa. Muito obrigada, gente.